Shalom Aleichem, eu sou Rabino Levi Rabinovich, seja muito bem-vindo ao canal. Juntos vamos aprender bastante sobre judaísmo, filosofia hassídica, música judaica e muito mais que você encontra nas playlists do canal. Seja também um apoiador do canal através do Pix, que está na descrição do vídeo, que inclusive é meu e-mail se quiser mandar sugestões ou dúvidas. Vamos à aula, se inscreva já, aproveite para compartilhar, curtir e vamos espalhar uma Torá por aí. O que falamos na aula passada? Falamos que assim como uma pessoa faz Mesirut Nefesh, ele está disposto a entregar a sua vida e deve estar para qualquer pecado passivo, proibitivo, quanto mais ainda a pessoa deve se dedicar numa mitzvah taser, numa mitzvah ativa. E já falamos porque a guerra com Yetzer Hara, com o mau instinto, é muito diferente. A pessoa deve fazer isso com zrizut, rapidamente e com vitalidade. Demos também, então, 3 exemplos de mitzvot que a pessoa deve se fortalecer, que é no estudo da Torá, na reza e na tzedakah, que são mitzvot que o Yetzer Hara tenta pôr a pessoa para baixo, não precisa tanto, não precisa agora, e a pessoa deve batalhar com isso. E agora, o Tânia diz o seguinte, e mais ainda, a pessoa deve fazer essas mitzvot ativas com paixão, com amor, com vontade. Não apenas fazer porque tem que fazer. Por que isso? Porque a pessoa ela deve cumprir essas mitzvot com vontade para se conectar com Hashem. É diferente de uma mitzvah proibitiva. Uma mitzvah proibitiva, por que a pessoa deve entregar a sua vida? Porque quando ela peca, ela está se separando de Deus. Então isso ela não quer. Uma mitzvah ativa é diferente. Uma mitzvah ativa, ela não só que não separa de Deus se ele não fizer, mas se ele cumprir direito, ele vai se conectar mais ainda com Hashem. Entenderam? Não é o medo de perder a conexão, e sim ele quer fortalecer, aumentar o amor. Então, vamos tomar um exemplo do nosso dia a dia. Um casal. Tá? Um marido, por que ele não deve fazer uma bobagem? Vai estragar, vai quebrar a confiança que a esposa tem nele. Então, ele está disposto a muita coisa para não falhar com ela. Agora, imagine então o que está acontecendo na cabeça do marido. Não vou fazer tal bobagem, não vou xingar, etc. para não estragar meu relacionamento. Agora, imaginem vocês quando ele vai fazer algo ativo pelo casamento. Então, ele vai comprar flores. Ele vai fazer isso com muito mais paixão do que ele deixaria de xingar. Por quê? Porque ele não se comporta mal, ele não fala uma baboseira, ele não quebrar algo que já existe. Ele trazer uma caixa de bombons, ele o quê? Fortalecer o que já existe. Então ele tem mais vontade ainda de fazer isso. Me lembrou que eu preciso levar flores hoje, né? Oi, Vesmir. Onde vendem agora flores? Dizem que pelo tamanho do buquê, se sabe qual é o tamanho da burrada. Não, mas eu tenho que dar por bom motivo. Onde açúcar tem flores bonitas? Aniversário de casamento. Perto da minha casa tem Mazel Tov. Aniversário de casamento, eu tô aqui dando aula. Pois é, Mazel Mazel. Que bom. Esse é o melhor presente que eu posso dar para minha esposa. Vai dar aula. Vai estar longe. Ativo. Então, comparando as mitzvot, novamente, só para voltar, comparando as mitzvot, uma mitzvah lotassé, uma mitzvah passiva, a pessoa tem que fazer, e ela sabe que se ela falhar nisso, ela quebra a conexão dela com Hashem. Uma mitzvah ativa, ele faz com paixão, porque não só que ele está mantendo a conexão dele com Hashem, ele está fortalecendo. Proibitiva. Que? Proibitiva é não roubar, não matar. Mas quem vai falar uma mitzvah? Não é mitzvah. Não, você não pecar é a mitzvah. Quando você tem chance de ter inveja de alguém, você não tem inveja, está cumprindo essa mitzvah. Entendi. Entendeu? Sim, agora entendi. É uma mitzvah proibitiva ou passiva. Então, prefiro falar passiva. Teria que ter primeiro a vontade de fazer. Ou não? Isso então, tem... nós temos essa mitzvah. Não, tem discussão se é
por exemplo, eu não estou comendo porco, eu estou cumprindo a mitzvah, mas eu não tenho vontade também. Não matar. Nós sabemos que é um crime, não se pode fazer isso. E eu estou cumprindo uma mitzvah proibida. Tá, uma mitzvah passiva. Você não está pecando. Sim. Então, a pessoa, ela quer se conectar com Hashem, Leolam Vaed, para sempre. São duas vantagens que nós temos aqui com a mitzvah ativa. Primeiro, a conexão extra, a qualidade e a quantidade. Quando uma pessoa faz uma mitzvah ativa, ele está se conectando com algo que perdura para sempre. Dehainu, então Tânia vai explicar o que é isso. Primeira vantagem, que ele está se conectando. Quando ele faz a vontade de Hashem com esse serviço, se revela dentro dele a vontade divina, que nós falamos, a mitzvah é o que Hashem quer, de uma forma revelada e não oculta. Ok, o nosso corpo não vê isso, mas nossa alma, para ela é revelada. Você pôs tefilim hoje de manhã, tua alma brilhou mais. E o que acontece quando você não tem nenhuma ocultação? Então nada te separa da verdadeira essência de Hashem. Nós falamos que o que é uma pessoa pecar é algo que separa ele de Hashem. Agora, quando revela dentro da pessoa a unicidade, a vontade de Hashem, já explicamos muito bem que isso é uma conexão, é uma união que nada pode ocultar. Tanto nas mitzvot, o órgão do rei, ou o estudo da Torá, ele se torna uma coisa só com Hashem. E isso é a vontade da alma divina dele, que é exatamente ser algo único. Lembrando que o pecado é falar que existe outra coisa fora de Hashem, separar, como a gente viu nas aulas passadas. Então, a conexão que a pessoa tem já está bem determinado que é algo muito profundo, e também o que falamos antes, de que é algo eterno, Tânia continua, e essa união lá nos mundos superiores é algo eterno. Então eu me conectei com Hashem. Quanto tempo dura essa conexão? Aqui embaixo a gente vai ver. Mas lá em cima, que é a verdadeira conexão com o próprio Hashem, é algo eterno. Por quê? Falamos na aula passada, Hashem é atemporal. Qual é o nome de Hashem que está acima do mundo? O nome de Hashem que está no mundo, que cuida do mundo, é Elohim. Certo? Que até Gematria, de Teva, etc., da natureza. Agora, o nome, o tetragrama Yud, o rei, Yuvav e o rei, que é um nome que nós não podemos pronunciar, nós falamos Shem Havaye, ou quando está na Torá, a gente lê Ado e etc. Esse nome, Yud, essas 4 letras, englobam nelas 3 palavras. Hayá, era, Hove, é, e Irie, será. Ou seja, para Hashem não tem diferença de tempo. Então, quando você faz uma ação, por mais curta que seja, você só colocou o tefilim, você só falou Shema Israel, só acendeu as velas rapidinho, já é uma ação que perdura para todo sempre. Deus, ele é acima do tempo, então por isso que em determinado nível não faz diferença o começo da criação do mundo, o final, a gente já sabe de tudo, não vamos entrar na questão do livre-arbítrio, e também no espaço. Deus ocupa e não ocupa espaço. Onde a gente vê isso? Nós estamos lendo agora na Torá sobre o tabernáculo, e tínhamos a arca sagrada. A arca, onde dentro tinham as tábuas da lei, tem uma medida definida. Só que, quando colocavam ela dentro do santuário, se você medisse da parede, de uma parede até a outra, ia dar uma medida. Se você medisse de uma parede até a arca, ia dar metade dessa medida, e da arca até outra parede, metade. Ou seja, a arca não ocupava espaço. Você não tinha como medir ela. Ela foi construída, feita com uma certa medida, mas ela não ocupava espaço. É uma coisa que, na verdade, a gente não tem como entender, porque nós somos limitados em tempo e espaço, ok? Um conceito científico do gato de Schrödinger, que é um gato que está vivo. Está vivo ou está morto? Não. Mas é aí que tá. Quando você abre a caixa, você sabe se ele está vivo ou está morto. A arca não ocupa de forma nenhuma espaço. Então o que acontece? Tudo que é verdadeiramente divino não ocupa nada. E ao mesmo tempo ocupa tudo.
Então, essa união que a pessoa, isso foi um parênteses só, essa união que a pessoa faz com Deus através de uma mitzvah é algo que não tem limite. E também, assim também a Torá, ela é eterna. Por quê? A Torá é Chokhmah, o intelecto divino. Se Deus é atemporal, a Torá também é atemporal. Queria que o Rafael escutasse isso. De falar, às vezes tem coisa que parece tão primitiva. Não. A Torá é eterna. As mesmas leis que regiam o povo judeu 3.000 anos atrás são as mesmas que regem hoje em dia. E o mundo é mais moderno. Primeiro que a gente vê que quando a gente estuda a Torá e vê as aplicações, a Torá é sempre moderna. E às vezes a Torá é até à frente do nosso tempo. O que sim, as pessoas têm o ego delas. A pessoa tem a vidinha dela. E ela prefere falar que isso da Torá é antigo. Mas a gente sabe que uma vez que o mundo foi criado, com Deus olhando na Torá, a Torá foi criada 2.000 anos antes do mundo. Então Deus olhou na Torá, Estakel Beorai Tobar a alma, assim está escrito na Kabbalah. Deus olhou na Torá e criou o mundo. Então tudo que tem no mundo se encaixa com a Torá. As pessoas são o problema. As pessoas vão contra, falam que não, que ficar amarrando o tefilim, isso é coisa de como chamam? Os primitivos, ultrapassado, isso, idade média, o que for. Mas a verdade é que a Torá tem sempre a sua aplicação. Por quê? De novo, porque a Torá é parte de Hashem, e Hashem também é atemporal, como consta em Yeshaya, o Dvar Elokeinu Yakum Leolam, que a palavra de Deus perdura para sempre. A palavra de Deus é a Torá. O Dvarav Chaim Vekayamim, e as suas palavras são vivas e existentes. Isso é a Torá. Ela está o tempo todo. E também está escrito que Deus não vai trocar de forma nenhuma a Torá, sua opinião, para sempre. Isso que tem outras religiões que falam, Deus deu um Velho Testamento e depois mudou. Não, Deus não é como um ser humano que muda de opinião. Deus é uma coisa só. Como é que surgiu a Torá? Porque Moisés entregou as tábuas da lei. Mas a Torá, os pergaminhos, todo esse rolo da Torá, tudo. Como é que surgiu? Como surgiu? Então, está escrito na Kabbalah... Os sábios que escreveram. Não. Como é que surgiu? Está escrito na Kabbalah que a Torá foi escrita antes do mundo. Por quê? E aí, por Deus. Por Deus. Está escrito que era um fogo preto sobre um fogo branco. O que é o fogo preto? Isso é a coisa de cabalista. Está escrito na Kabbalah, então, que Deus escreveu o fogo, a Torá, e aí o mundo foi sendo criado. Tanto que, na época do deserto, as pessoas, eles não receberam esse rolo da Torá. Isso é o que Moshe foi escrevendo de acordo com as orientações de Deus. E tem uma opinião que fala que ele só escreveu no último dia, ou que ele foi escrevendo conforme a história foi passando, ou que Hashem entregou para ele só conseguia abrir até onde já tinha acontecido. E é desse tamanho desde os primórdios. Dessa dimensão. Mas lembra que Torá não é só esse rolo. Não é só isso. Torá são os 24 livros do Tanakh, os profetas, tem a Gemara, tem muita coisa. Tá? Tudo isso tudo por Deus. Tudo por Deus. E aí Deus foi entregando isso para Moshe e os sábios foram derivando as leis e detalhes das leis. Existem 13 formas de estudo. Interpretando. Então, um dos 13 princípios da fé de Maimônides, de número 9, diz que a base, anima a mim, eu acredito com fé completa, existem 13 princípios da fé. O 9 diz que eu acredito que essa Torá é verdadeira e ela nunca vai ser trocada. Então, com isso, a gente acaba com o argumento de qualquer outra religião. Claro, para quem acredita no que o Maimônides falou. Mas se eu falo que Deus mudou de ideia, então esse não é meu Deus. O meu Deus, ele é completo. Como ele vai mudar de ideia? Então, se tudo isso, toda vez que eu faço algo de bom, toda vez que eu estudo Torá, eu me conecto mais ainda com Deus. Aqui é o princípio da aula de hoje, ele começou falando quanto mais vontade e paixão a pessoa tem que fazer isso. Porque é algo que realmente
faz ele vibrar na frequência de Deus. Mas, a pergunta é, aqui embaixo eu não sinto isso. Por quê? Aqui embaixo nós estamos sujeitos ao tempo. Nós temos alteração, nós nascemos, somos bebês pequenos, vamos crescendo e depois chegamos à meia-idade, etc. Então, na nossa realidade, as coisas não são eternas. Então, lá em cima, quando eu estudo Torá, lá em cima, isso faz algo eterno. Aqui embaixo, enquanto eu estou ocupado com a Torá, eu sinto uma certa conexão. Quando eu paro para lidar com uma outra coisa, então isso se interrompe aqui embaixo, não na minha alma. Então, o que quer dizer isso? Existe uma campanha muito forte, principalmente na Rússia, lugares onde os judeus foram proibidos de cumprir Torá e Mitzvot, de que cada judeu coloque pelo menos uma vez tefilim. Por quê? Porque uma cabeça que nunca pôs tefilim não entra no paraíso. Então, ele põe uma vez, ele já tem entrada. E isso já dá uma força eterna para ele. Então por que eu tenho que colocar no dia seguinte? Porque isso vai aumentando essa força. Mas eu nunca vou perder a energia positiva de algo bom que eu fiz. Vejam bem, se eu fizer algo errado, eu consigo consertar, pelo menos no plano espiritual. Então, o erro eu troco, eu conserto. Algo bom nunca deixa de existir. Então, se eu fiz uma coisa boa e depois me tornei um grande pecador, não importa. Aquela boa ação é o suficiente para me proteger também, num certo nível. Porque as boas ações não se perdem. Deus não joga fora, não despreza nunca. O que pode sim acontecer é se eu fiz uma boa ação, depois me tornei um baita num perverso, então Deus me dá recompensa aqui embaixo. E aí eu pago o preço total lá em cima. Lá embaixo. Muito bem, então quando a pessoa se ocupa com outras coisas, que não são para o serviço divino, então naquele momento ele interrompe essa conexão que ele começou aqui embaixo. E mesmo assim, quando depois ele volta para o serviço divino, para Torá e Tefilá, e ele pede perdão a Hashem, olha Hashem, eu sei que poderia ter me ocupado com Torá e eu não me ocupei, Deus perdoa ele. Se a pessoa é sincera, fala, Hashem, eu podia ter estudado hoje, em vez disso eu fiquei vendo o noticiário, Hashem vai perdoar. Claro, tem que ser minimamente sincero. Mas Hashem está pronto a perdoar, como dizem nossos sábios, que se a pessoa transgrediu uma ação ativa, então ele tinha um preceito para cumprir e ele não fez, e depois ele fez tshuvá, imediatamente ele é perdoado. Outras ações, outras transgressões e pecados, não. Se eu fiz uma coisa que eu não poderia ter feito, aí eu tenho que fazer tshuvá e esperar o Yom Kippur. Depende da proibição, algo muito mais grave, tshuvá, Yom Kippur e o dia da morte. Ou tshuvá, Yom Kippur e sofrimentos. Mas uma ação ativa, uma mitzvah ativa que a pessoa deve cumprir, e ele não cumpriu, ele faz tshuvá e imediatamente ele é perdoado. Mais para frente, bem mais para frente no Tânia, ele vai falar que não é uma coisa tão simples assim. Porque na realidade, quando eu deixo de cumprir uma mitzvah ativa, eu deixo de trazer uma luz para o mundo, que não dá para eu trazer mais. Se eu não pus tefilim um dia, essa luz não tem jeito. Então tem um ponto de vista de eu olhar que uma mitzvah ativa pode ser mais grave não fazer que uma mitzvah proibitiva. Mas aqui a gente está falando na consequência para a própria pessoa. E por isso, na reza, temos a oração 3 vezes, quer dizer, nas 3 orações, a brachá de Slach Lanu, pedir perdão. Quanto pecado a gente já faz? Por que tem que pedir perdão de novo, de novo, de novo? Porque, sem querer, eu posso ter deixado de estudar a Torá. Sem querer, não, porque já vimos que todo mundo falha nessa mitzvah. Então, já que nós falhamos quase que obrigatoriamente entre uma reza e outra, então a gente tem que novamente pedir perdão e somos perdoados. A grande dúvida é, por que a gente faz essa brachá logo depois do Yom Kippur? Né? No Arvit, no Mariv, depois de Yom Kippur, a gente já pede perdão de novo. Como assim? Acabou o Yom Kippur. Então, em primeiro lugar, por não estudar a Torá. Talvez eu poderia, em vez disso, eu fiquei trocando uma ideia com alguém, já não estudei Torá. E também porque a reza de Arvit geralmente é feita numa velocidade tão absurda
que já tem que pedir desculpas de novo. Acabou de sair do Yom Kippur, tá rezando em 5 minutos, 6, aqui. Pede perdão de novo. Fala, Moisés. Essa situação de pedir perdão e já estar perdoado, de que forma a pessoa vai entender isso, vai saber a prática? Você já fez essa pergunta? Você já fez? De novo, a pessoa sabe que ela é sincera. Os sábios falam. Pedir perdão, não é coisa proibida, não. Moisés, escuta bem. Falamos de ações ativas, mitzvot ativas, não proibitivas. Você falou, comi uma coisa, não é assim? Não é assim? Não. Mas mesmo assim, como é que comi uma sabe coisa que foi perdoado? Porque os sábios garantiram, aqui ó, no tratado de... A consciência... No tratado de Yomá, página 86, lado A. Sim. Lá ele diz, uma pessoa que falhou numa mitzvah ativa e ele pediu perdão, imediatamente ele é perdoado. Como ele sabe? Porque os sábios falaram que é assim que funciona. Então ele vai ter Não é que nem duas pessoas, você me desculpa, sim, eu te perdoo. Não é assim. No cemitério. Não. No cemitério, Moisés. Se alguém falhou com um falecido, tem que pedir perdão. Como eu sei que eu fui perdoado? Se ele levantar e falar que foi perdoado, eu vou fugir dali. Não sei, está escrito que se a pessoa pede perdão, ela é perdoada. Ele vai ficar... Não tem o saber. certo de que Sim, ele foi perdoado. se ele foi sincero. Não, claro. Se ele foi sincero. Então, quer dizer, mas não é uma questão de, poxa, eu fui perdoado, então eu estou com a consciência, modifiquei a minha realidade. Eu já sou um homem... Modificou a parte do pecado que o perdão conserta foi consertado. É absolutamente certo. Sim. Sente que foi perdoado? Não existe sentir. Ele se baseia no que os sábios falam, que dizem que ele foi perdoado. Fica mais leve, ele sai desse Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fizer uma coisa errada, você se sente mais pesada? A balança vai pesar mais? Não. Vai incomodar mais. Não. Eu não estou falando dos grandes pecados que ficam marcados. Você olhou para uma coisa que não devia, tá? E o carnaval é fácil. Olhou para o que não deve, você se sente mais pesado? Não. Então por que quando você pede perdão vai se sentir mais leve? Não é assim que funciona. Então tem que saber que é perdoado. Os sábios falam que ele é perdoado. Os sábios, falando em nome de Deus, falam que é perdoado. Então, moço, aproveita e olha. Não porque uma pessoa que peca e fala, vou pecar e pedir perdão, não funciona. Não é assim. Como o Tânia diz aqui. Então não olha não, fecha o olho. Fecha o olho. Mas de uma certa forma, eu acho que você pediu perdão, mesmo sem você achar que está perdoado, mas eu acho que você se sente perdoado. Até entre uma pessoa e outra, se você falhou com alguém, você pediu 3 vezes perdão, você não precisa mais pedir perdão. Você está perdoado. A falha se torna da pessoa. Digamos, desculpa. Um relacionamento entre pessoas. Você pede perdão para uma pessoa, porque você agiu de uma certa maneira errada com ela. Você vai pedir perdão. Ela vai falar, querido, não se preocupa, que você está perdoado. Aí você se sente bem. Você se sente, porque ele te perdoou. Agora, o que eu acho assim, esotérico, acho meio incrível é eu pedir perdão a Deus, sabendo que ele vai me perdoar, mas como é que eu vou me sentir? Não, você é uma coisa sente. diferente, eu me sinto com a certeza de que eu fui perdoado. Moisés, a pessoa pede perdão, Deus perdoa. Deus é muito mais misericordioso do que nós. Não, claro. A mãe judia perdoa e esquece, mas nunca esquece que perdoa. Com Deus não é assim. Deus perdoa de verdade e esquece. Teu pecado é apagado. Mas tem que ter a sinceridade da pessoa, entendeu? Não, desculpa aí, Deus. Falou, brother. Não é assim que Deus funciona. Se ele não esquecer, você vai ver a martelada que você vai receber na cabeça. Não é assim que funciona. Bom, então o que acontece? Uma vez que a pessoa peca diariamente com a falta do estudo da Torá, ele pede perdão e Deus perdoa. E isso é como o sacrifício tamid, o sacrifício que era oferecido diariamente no templo, como o Shaul mencionou agora há pouco, um de manhã e um à tarde, que para que servia esse sacrifício? Para perdoar as falhas que as pessoas tinham em mitzvot ativas,
a pessoa deixou de fazer algo que ele deveria, esse sacrifício perdoava. Isso não é considerado o que a gente falou antes, Ertav e Ashuv, eu vou pecar e pedir perdão, Deus me garante. Não é isso. Por quê? Porque ele não fez com essa intenção. Quando que ele é culpado de pecar e pedir perdão, quer dizer, ele pensa, eu vou pedir perdão e pecar do mesmo jeito, é somente se na hora do pecado ele se apoia nessa tchuvá. Então agora eu não estou estudando Torá, mas depois eu rezo e Deus perdoa. Não, aí não é perdoado não, porque não é assim que funciona. Então, aí ele pecou, como a gente explica, como o Alter Rebbe vai explicar em outro lugar, no Igeret HaTshuvah, capítulo 11. Lá ele explica mais sobre esse conceito de uma pessoa pecar baseado na tchuvah que ele vai fazer. Agora é muito interessante aqui, o final do capítulo 25, a gente vai entender uma reza que a gente faz diariamente. E assim nós entendemos por que Moshe Rabbeinu, cujo Yortzeit até hoje, ele manda no final da Torá, quando ele repete, no 5º livro da Torá, ele repete tudo o que aconteceu com o povo no deserto, e lá ele diz o quê? Vocês vão falar o Shema Israel 2 vezes por dia. Tá lá, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta, não tem o versículo do meio, Baruch Shem, Ve'ahavta e etc. Por que ele falou isso para o povo que ia entrar na terra de Israel? É tão forte essa frase, o Shema Israel. Nós tivemos alguns sequestrados voltando para casa. Um deles chama Eli Sharabi. O Eli Sharabi tem um vídeo dele falando que ele, assim que ele foi sequestrado, ele começou a recitar o Shema Israel. Ele só sabia as 2 primeiras frases. E ele falou, eu recebia disso uma emuná, uma fé absurda. Algo gigantesco. Já é impressionante. O que é mais impressionante é que ele era do pessoal que morava perto dos palestinos. Que pessoal que mora perto dos palestinos? O pessoal que é pró-Palestina. Eles falam, não, dá certo. A maioria dos sequestrados e mortos eram pessoas que lutavam pelos direitos dos palestinos. Você vê o absurdo desse ataque. Então, assim, esse era um deles, Eli Sharabi. E quando ele estava lá, desde o primeiro dia, ele falou, desde o primeiro dia, alguma coisa me fez eu recitar o Shema todos os dias. Tem outras histórias lindas. Você vê uma moça que aprendeu a cantar o Shalom Aleichem em árabe, para poder cantar todo o Shabbat, outro que conseguiu um pouco de suco de uva, lá deram para eles tomar, ele guardou para fazer Kiddush sexta-feira, durou 5 semanas. Você vê que nesses momentos se revela algo muito forte quando está em perigo. A nossa pergunta aqui é, deixa eu entender uma coisa, Moshe Rabbeinu ensinou o Shema Israel para a geração que ia entrar em Israel. Para quê? E por que eu faço essa pergunta? Porque o Shema Israel deve invocar minha disposição de entregar minha vida, Mesirut Nefesh, quando eu tiver problemas. Então, quando vem alguém de outra religião e me força a fazer idolatria, esse Shema Israel me dá força para vencer. Quando alguém me proíbe de comer kasher e pôr tefilim, isso me dá força para ir até o final. Essa geração que entrou, Israel não passou por isso. Porque Deus promete que as pessoas vão ter medo delas. As outras nações vão ter medo do povo judeu. Então aquela geração nunca ia passar esse tipo de opressão. Qual é a função do Shema Israel? Para a gente, eu entendo, nós, não é fácil. Não é fácil. Tem lugares do mundo que ainda é proibido, tem muita coisa que é proibida, etc. Passamos pela Inquisição e etc. Mas para a geração que entrou em Israel, eles não passaram por nada disso. Qual é o assunto que eles aprenderem? O Shema Israel. Por que aquela geração teve que escutar isso? Ela mexeu a Torá mitzvotea, porque o cumprimento da Torá e das mitzvot dependem dele lembrar sempre do Mesirut Nefesh, que ele está disposto a entregar a vida. Não significa só no momento da idolatria, do adultério, do assassinato, eu lembrar que eu não posso e fazer toda a força do mundo e estar disposto a entregar a minha vida. Não é isso. O Alter Rebbe traz
que para qualquer mitzvah você tem que ter isso. Então por que eu falo Shema Israel? Até para a geração que entrou em Israel, que não passou por opressão. Porque não é só na opressão que eu tenho que lembrar. É quando está tudo bem. E eu vou pôr o meu tefilim, eu tenho que fazer disposto a entregar minha vida pelo tefilim. Isso é um sentimento constante. Por que o Alter Rebbe está trazendo isso justamente agora? Porque a gente tem falado quanta vontade a pessoa tem que ter quando ela cumpre uma mitzvah. Não pode ser uma coisa fria. Tem que ser uma coisa com ânimo, disposto até mesmo a entregar a sua vida. Então, uma vez que todas as mitzvot são iguais, o Shema Israel vem lembrar a gente de colocar esse sentimento em cada uma delas, para que seja fixo no coração da pessoa para sempre, dia e noite, que ele nunca esqueça que com essa intenção ele vai conseguir vencer o Yetzer Hara. É tão difícil às vezes cumprir uma mitzvah ou outra. Não se preocupa, se você lembra que Deus é uma coisa só, e que qualquer coisa que eu fizer contra como se fosse idolatria, e eu estaria disposto a entregar minha vida para não cometer idolatria. Então eu estou disposto a fazer de tudo por essa pequena mitzvah, aparentemente pequena mitzvah, então eu vou conseguir cumprir a qualquer momento essa mitzvah com muita paixão. Em 1927, alguns meses antes do Rebbe anterior ser preso, ele estava fazendo um farbrengen, uma reunião hassídica, e era sabido que nessas reuniões vinham gente da Yevsektia, que era a polícia secreta contra os judeus. Tinham judeus nessa polícia. E aí uma hora, o Alter Rebbe, o Friedrich Rebbe, ele estava com fogo no coração, na boca, ele falou, Iden, Chaptarain Mesirut Nefesh. Se agarrem a Mesirut Nefesh, se agarrem a entregar a vida de vocês por uma mitzvah, qualquer mitzvah. Porque vai chegar uma época que você não vai precisar fazer essa entrega da vida pela Torá, e vocês vão querer. E saibam que um dia vocês vão escutar daquele que morreu porque ensinou Aleph Beit, o alfabeto, para uma criança. Aquele que morreu porque ele construiu uma mikveh escondida. Aquele que morreu para cumprir kasher. E vocês que não fizeram vão sentir inveja deles. Dessa auto-entrega, dessa coisa tão maravilhosa que é poder entregar a vida para Hashem. Isso ele falou com pessoas contra ele assistindo. E foram delatar, óbvio. E interessante que a mesma coisa vai acontecer quando o Mashiach chegar. Quando o Mashiach chegar, a gente vai cumprir as mitzvot, mas vamos sentir saudades dessa época do exílio. Por quê? Por que eu vou sentir saudades? Porque agora é difícil. Agora é difícil cumprir as mitzvot. Agora eu tenho preguiça. Ou agora eu tenho tzures, problemas acontecendo. Então, agora quando eu cumpro algo, quando eu sento para estudar um pouco de Torá, eu estou fazendo com isso Mesirut Nefesh, eu estou entregando minha vida. Antigamente, entregar a vida era morrer pela Torá. Hoje em dia, entregar a vida é viver pela Torá. Hoje em dia é muito mais difícil viver pela Torá do que morrer pela Torá. De tanta promiscuidade que existe no mundo, de tanta perversão, tanta corrupção que tem no mundo, então hoje em dia é muito difícil viver. Quando o Mashiach chegar vai ser fácil, então a gente vai falar, lembra dos bons tempos quando a gente se esforçava para cumprir uma mitzvah? Muito bem, então até agora, desde o começo do Tânia, o Alter Rebbe apresentou nossa alma, as batalhas da alma, as forças da alma, como que nós devemos servir Deus, e a partir de agora, o Alter Rebbe vai trazer para a gente sobre a alegria, como servir realmente Deus com alegria. Já entendemos que é muito próximo de cada um de nós amar a Deus, temer Deus e fazer por Deus. Agora a gente vai apimentar um pouquinho mais essa relação. Bezrat Hashem.